Olá, começa agora mais um episódio da nossa série sobre as principais ações de 2024. Ao todo serão 12 programas especiais, um para cada mês do ano. No mês de junho, comigo, Beatriz Priu. Iniciamos o mês com um bate-papo com o defensor público-geral Oleno Matos no programa Fala aí Defensoria, vinculado na Rádio Universitária. A Defensoria Pública hoje ela tem um mistério não só de prestar assistência jurídica gratuita ao cidadão que mais precisa, mas também de levar a educação em direitos, né? Porque muitas das vezes as pessoas sequer sabem os direitos que têm, qual o papel da Defensoria e do defensor público. Então, a Defensoria, junto com toda a sociedade, junto com a comunidade, precisa fazer com que todos aqueles que precisam saibam como buscar seus direitos e saber que a Defensoria Pública, constitucionalmente, é o grande instrumento de acesso a esses direitos, de acesso à justiça. E isso é muito importante porque todo mundo tem que ter o direito à defesa, né, doutor Oleno? E isso a Defensoria faz da melhor forma possível e gratuito, né? E gratuito. Não só a defesa, Felipe, né? A Defensoria Pública ela tem uma atuação de forma individual em todas as esferas. Se estamos falando da Defensoria Pública Estadual, então a gente está falando da área civil, da área criminal, na esfera estadual. E se a gente for falar de problemas na esfera federal, nós temos a Defensoria Pública da União, que também atende aqui em Roraima, né? Tem defensores públicos da União, para justamente defender ou garantir direitos das pessoas que precisem lá na Justiça Federal. Agora, como eu disse no início do programa, a gente queria ter trazido o senhor aqui há bastante tempo, queríamos que o senhor fosse o primeiro aí, né, nesse projeto tão bom para a sociedade, mas infelizmente não deu, ou felizmente, né, porque a gente tem uma pauta extensa aqui para esse nosso bate-papo. E então a gente começa falando sobre um encontro muito importante para a sociedade entender ainda mais sobre esse trabalho da Defensoria, que ocorreu neste mês de maio, o encontro do CONDEG, que é o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais. O que foi discutido nesse encontro e qual a importância dessa reunião com representantes das defensorias? É importante destacar o que é o CONDEG, né? Esse conselho. O CONDEG é um órgão associativo, uma associação que tem como objetivo fazer esse congraçamento entre as defensorias públicas de todo o país, os defensores públicos gerais e defensoras públicas gerais, principalmente no sentido de trocar experiências, acompanhar o processo de evolução legislativa e também as questões do judiciário que afetam a Defensoria Pública brasileira e propor em comum acordo situações de trabalho, sejam em regiões específicas ou sejam dentro de todo o país. Então, o CONDEG tem como escopo fazer esse avanço da Defensoria Pública brasileira. A gente sabe que a Defensoria hoje, no sistema de justiça, é a instituição que mais carece de recursos, que mais carece de pessoas, né, de equipamentos. Então é preciso que juntos a gente consiga fazer com que o avanço se dê de forma mais acelerada para a gente chegar num patamar de igualdade dentro do sistema de justiça, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público. Porque não tem sentido, num país como o Brasil, cheio de desigualdades, a gente ter um órgão hoje, que é o órgão que a gente chama de órgão defensor, em condições não idênticas, né, não simétricas, com um órgão como o Ministério Público, que é o fiscal da lei, é o órgão julgador. Então, o CONDEG busca esses mecanismos e uma constante atuação. Tanto que a nossa pauta, quem pôde acompanhar, nós passamos quase um dia todo de debate. Nós tivemos, primeiro, um momento mágico, que foi o povo indígena de Roraima, os povos indígenas de Roraima, rendendo uma homenagem ao povo rio-grandense e também, ao mesmo tempo, fazendo uma pagelança, pedindo a Deus proteção àquele povo, que eles possam superar toda essa dificuldade que eles estão passando, né? E, sequencialmente, a gente começou a pauta com a reeleição da diretoria do CONDEG, que eu tenho muito orgulho hoje de ser o presidente desse conselho há um ano. Está terminando meu mandato agora, dia 10, mas também tive a felicidade de ser reconduzido pelo colegiado. Então, nós elegemos uma nova diretoria. Eu continuo na presidência por mais um ano, representando todas as defensorias públicas do país. Isso me traz muita felicidade. Eu acho que é a certeza que a gente está no caminho certo com o trabalho desenvolvido ao longo do primeiro ano. E depois tivemos várias pautas importantes. Eu posso destacar algumas, né?
uma pauta importantíssima é a situação de apoio à Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, ao povo do Rio Grande do Sul, quando lá nós deliberamos pela criação de uma força-tarefa, primeiro de forma virtual e depois de forma presencial em julho, composta por 60 defensores de todo o país, que vão ajudar a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul no trabalho de despacho dos processos judiciais. Todo o judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública praticamente pararam por mais de 30 dias no Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu lá, a Defensoria Pública do Estado ficou com 27 unidades em todo o Estado submersas, sem nada funcionando. Hoje, dessas 27 unidades, só uma eles conseguiram colocar para funcionar normalmente. O restante continua ainda desativado. Então, nós estamos montando essa força para que a gente consiga dar cabo do número de processos que estão acumulados e que vão ser despachados. É importante frisar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também fez uma parceria com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e eles também terão uma força da magistratura, né? Juntaram mais magistrados para dar cabo de atender o direito de toda a comunidade do Rio Grande do Sul. Então, essa foi uma das pautas importantes que nós conseguimos avançar. Essa força-tarefa começa a trabalhar já na semana que vem, inicialmente de forma virtual nos processos, e lá na frente todos irão até o Rio Grande do Sul, passar um mês, se for necessário, 2, mais um mês ou 3 meses, para minimizar os efeitos dessa tragédia que aconteceu no que diz respeito ao acesso à justiça, a questão de tudo relacionado ao direito das pessoas, do simples documento até a garantia de direitos. Outra pauta importante que a gente teve foi o lançamento do projeto Araguaia, que é uma atuação da Defensoria do Mato Grosso, da Defensoria de Tocantins, da Defensoria do Goiás, atendendo a comunidade indígena que gira no entorno desses estados ali, né? Interligando os estados. Então, eles vão fazer vários dias de atendimento, seguindo por cada estado. Então, percorrerão os 3 estados. Então, é um grande evento. O CONDEG abraçou também essa bandeira. E eu tenho certeza que esse modelo de atendimento deve ser replicado em outras regiões do país, principalmente na região norte, que a gente tem um número muito grande. Roraima, por exemplo, nós temos a maior, em termos proporcionais, a maior população indígena do país, né? Também foi discutido nesse evento, nós tivemos a presença do deputado federal, deputado defensor Stélio Denner, e nós discutimos também a necessidade de um apoio ao programa que foi criado pelo Ministério da Justiça, mas que foi feito um termo de adesão, de participação do CONDEG, da Associação Nacional das Defensoras e Defensores, da DPU e da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Federais, que é o Defensoria em Todos os Cantos. É um projeto ousado do Ministério da Justiça, que busca o fortalecimento da Defensoria Pública e, mais do que isso, busca com que a Defensoria Pública consiga atender naqueles locais mais afastados, aquela população que tem o pior índice de desenvolvimento humano, então um público mesmo de extrema necessidade que precisa da presença da Defensoria Pública. Esse projeto está aprovado, ele inicia já com um aporte de 65 milhões de reais e nós ousamos em pedir ao deputado defensor Stélio Denner, já que ele é o presidente da Frente Parlamentar de Fortalecimento da Defensoria Pública, que nós façamos uma força-tarefa dentro do Congresso Nacional para que a gente consiga R$500 milhão para o ano de 2025, o aporte na Secretaria Nacional de Acesso à Justiça para atender a esse programa específico de fortalecimento da Defensoria Pública. Quando a gente fala em números, parece muito, mas como a Frente Parlamentar tem mais de 270 deputados e senadores, se nós levarmos um pedaço para cada um, nós estamos falando em torno de R$2 milhões para cada um, o que a gente sabe que no contexto das emendas de bancada, emendas individuais, não é um valor tão significativo, e eu acredito muito no sucesso dessa empreitada que a gente vai... já iniciou, já oficiamos a Frente Parlamentar, vamos oficiar todos os deputados, e a gente espera ao longo desse resto de ano, na construção do orçamento do governo federal, fazer com que a Defensoria Pública também tenha prioridade para o fortalecimento de todos os estados e no âmbito nacional também, através da Defensoria Pública da União. Não, e o senhor falando aqui que parece ser muito, e para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, eu trabalho na Defensoria Pública, na rádio, no nosso núcleo ali, estúdio multimídia, né, da Rádio Defensoria, Rádio Web Defensoria,
e a gente acompanha diariamente o trabalho dos defensores e a gente observa que precisaria era de mais para que a sociedade pudesse avançar mais, porque o trabalho de você saber o que é seu direito e poder conseguir usufruir daquele seu direito é muito importante para uma vida melhor, né? Tanto financeira quanto social, né? Isso mesmo, doutor? Tem uma determinação minha, Felipe, toda vez que uma defensoria pública dá posse a um defensor ou defensora que seja, a gente publica um card pintando aquele estado de verde. Pode parecer simples, mas não é, simbólico, porque nós temos uma diferença. Para você ter uma ideia, nós temos hoje em torno de 7.400 defensores públicos estaduais e federais no país. Promotores e procuradores de justiça passam de 16 mil. Então, a diferença é muito grande ainda. Então, a gente precisa acordar a sociedade para ela entender que o fortalecimento da defensoria pública não é o fortalecimento de uma instituição em si ou só de uma carreira. É o fortalecimento da sociedade. É o fortalecimento do que estabelece a nossa Constituição, a garantia da defesa plena de todos os brasileiros, né? Então, o mantra que eu prego na defensoria pública é: ninguém fica para trás e a gente não sossega enquanto a gente não universalizar o serviço. Enquanto nós fizermos uma pesquisa, Felipe, que nos diga que tem um percentual de roraimenses que sequer sabem da existência da defensoria pública, a gente não pode sossegar. A gente tem que chegar até ele, dizer a ele que ele tem direitos, dizer a ele que ele pode buscar, que ele tem a defensoria pública, que ele tem direitos que ele pode procurar de forma direta, porque a gente faz também esse trabalho de educação em direitos, né? A gente faz um trabalho também de empoderamento do cidadão, para mostrar para ele, por exemplo, que ele tem capacidade de mediar o conflito dele, de exercer o poder conciliatório de um problema que ele tem. Nem sempre é necessária a intervenção do sistema de justiça. Muitas das vezes, a solução do conflito feita pelas partes, né, de forma a um entendimento mais humano da coisa, faz com que aquela pessoa melhore enquanto ser humano, né, e ela enfrente melhor os problemas que ela vai ter durante toda a vida. E a gente tem um exemplo bem distante, que é lá na ponta do Brasil, no Rio Grande do Sul, que o senhor falou sobre essa ação para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Cabe a gente detalhar, né, o quanto faz a diferença na vida de uma pessoa ter um problema jurídico com a justiça ser resolvido. Isso muda a vida econômica, pode ajudar ainda mais em momentos delicados como esse, né? Porque ouvindo assim de uma forma leiga, parece que mas vai levar justiça para as pessoas estão precisando de água, de comida. Então, água, comida e justiça são importantes. Inclusive, a justiça é importante para se conseguir água e comida, não é isso? Uma colocação importantíssima, Felipe, porque veja bem, lá nos abrigos do Rio Grande do Sul, a grande maioria das pessoas que estão abrigadas lá, elas não têm mais nada, né? Elas não têm comida, elas não têm roupa, elas não têm documentação. Perderam identidade, perderam certidão de nascimento, perderam a história delas ali no sentido material. E ela precisa, para reescrever, um grande exemplo são os programas sociais que o governo federal e o governo estadual estão implementando, né, e inscrevendo as pessoas. Muitas pessoas estão com dificuldade de se inscrever porque não têm documentos. Então, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça de lá, precisaram ir para dentro dos abrigos para reproduzir toda essa documentação, né, para que essas pessoas ganhem realmente condições técnicas de se inscreverem nesses programas. Tem muita gente que não está inscrita em programa nenhum, porque nunca precisou, né? Tem muita gente que nunca fez parte de nenhum programa social, seja do governo federal, seja do governo estadual. Dessa vez ela está precisando. Ela precisa do auxílio para refazer a casa dela. Ela precisa se inscrever hoje no Bolsa Família. Então, assim, é inimaginável realmente. E aí a gente percebe a força do que é você ter a garantia de acesso aos seus direitos num momento desse, né? Então, mais uma razão para a Defensoria Pública Brasileira se juntar ao esforço da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e buscar auxiliar e ajudar nessa situação tão drástica, mas que carece não só do apoio que todos nós estamos dando, a felicidade que a gente tem de ver todos os estados, né, envolvidos nesse processo de alimentos, de água, de material de limpeza, tudo que estão precisando lá, mas também juntar as forças governamentais em todas as esferas, seja na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, para que a gente possa, o mais rápido possível, ultrapassar esse momento de crise. É muito bacana ver mesmo essa solidariedade de profissionais e de pessoas de forma geral para ajudar
o povo brasileiro do Rio Grande do Sul, né? Isso é comovente de fato. Antes da gente ir para um intervalo, bem rápido, eu queria só conversar com o senhor sobre ser presidente do CONDEG. O senhor falou sobre o que é o CONDEG, todas essas iniciativas aí tão importantes. E eu queria que o senhor destacasse como é que o senhor se sente sendo presidente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais. É o primeiro presidente aqui de Roraima, não é isso? Sim, como é que o senhor se sente? E ainda mais fazendo tanta coisa bacana e importante para levar direitos, justiça aí para o povo brasileiro. Porque o senhor tem uma responsabilidade não só aqui com Roraima, tem uma responsabilidade com todo o Brasil. É um desafio muito grande, porque você termina fazendo parte da gestão de 27 defensorias públicas, né? Em todo o país, além de ter de ser o administrador da sua defensoria, e ainda tem a Defensoria Pública da União, que muitas parcerias a gente trabalha juntos, né? Então tem muitas demandas que dependem das defensorias e da DPU. Mas eu faço isso com muito orgulho, né? A minha dificuldade é que eu sou muito acelerado, eu não sei fazer as coisas pela metade, eu me empolgo muito. Então Vira noite. Eu vou pensando em projetos, eu saio daqui, daqui a pouco tenho uma reunião com a diretoria, mais tarde já tenho uma reunião com a Associação Nacional dos Servidores das Defensorias Públicas e por aí vai. Mas dá um sentimento para a gente assim, de felicidade muito grande poder contribuir para a transformação de uma entidade que eu reputo tão importante para a sociedade brasileira, né? A Defensoria Pública ela vem lá da Constituição de 88, como o MP e como o TJ, mas ela não conseguiu avançar dentro do sistema de justiça como esses órgãos avançaram. Pra você ter uma ideia, naquele primeiro momento, lá no início da década de 90, aqui em Roraima rapidamente se instalou o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. A Defensoria Pública só foi instalada efetivamente em 2002. Criada em 2000 e instalada em 2002. Então, a gente é o irmão caçula, é a irmã caçula dessa tríade, né? E como todo caçula, a gente passa por problemas porque os outros são mais fortes. A gente termina o caçula sempre, quando o pai e a mãe não protegem muito, os irmãos mais velhos, né, tratando de forma diferenciada. Mas, assim, eu estou muito feliz de poder estar à frente do CONDEG, porque eu estou vivendo experiências únicas e podendo também colocar em prática o meu sonho, né? O meu sonho de ver uma defensoria extremamente fortalecida. A gente discute política pública com o Congresso Nacional, todas as políticas públicas o tempo todo, discute esse fortalecimento da instituição que é necessário, a garantia dos membros da Defensoria Pública, né? E eu sei que nós não estamos ainda perto de chegar onde a gente almeja, mas à medida que a gente vai pintando de verde o país, que a gente vai avançando em conquistas em cada defensoria, eu percebo que a distância diminui e a gente tem a certeza que está havendo uma valorização. Então, nós buscamos cada vez mais que aconteça essa valorização para efetivamente valorizar o povo. Seja o povo de Roraima, seja o povo de São Paulo, seja o povo nordestino, seja o povo do Rio Grande do Sul, porque é essa população que a gente deve satisfação. A Defensoria não tem razão de existir se não for para servir o povo. E é isso que eu busco enquanto presidente do CONDEG, como defensor público geral do estado de Roraima, cada vez mais projetar, cada vez mais idealizar projetos no sentido de alcançar um número maior de roraimenses e de brasileiros nesse atendimento. Foi no mês de junho que a Defensoria Pública de Roraima promoveu o mutirão Transformando Identidades, voltado à retificação de nome e gênero. A ação foi em parceria com a Vara da Justiça Itinerante, Ministério Público e entidades de defesa dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, em Roraima. Sobre este assunto, conversamos com o psicólogo Sebastião Diniz. Bom, eu sou Sebastião Diniz, sou psicólogo, eu sou presidente do Sindicato dos Psicólogos também no estado de Roraima. Estou à frente do Grupo Diversidade, né, a primeira organização não governamental
LGBT, reconhecida pela Assembleia do Estado como utilidade pública, pela relevância dos nossos trabalhos. Também estou à frente da Aliança Nacional LGBTI, né, no estado de Roraima, onde nós estamos fazendo essas mobilizações através da política pública para que a gente possa, de fato, instituir, né? E também faço parte do Conselho Estadual LGBTQIA+, que funciona na Secretaria de Justiça e Cidadania, SEJUC, que é paridade governamental, sociedade civil e trabalhadores. Perfeito, gente. Então, vamos falar agora sobre essa ação especial da Defensoria. Você, como psicólogo, uma pessoa que entende e já ouviu muitas histórias, eu gostaria que você explicasse para quem está nos acompanhando nesse momento a importância da retificação e também do gênero, né, de uma pessoa. Isso é importantíssimo, essa ação desse mutirão que a Defensoria Pública estará realizando. Isso é um sonho, né? Transformando a identidade de pessoas, porque quando você está nesse processo de transição, né, você precisa se ver por completo. Né? Não é só a roupa ou a modificação no teu corpo, né, que vai te ajudar a você a construir toda a sua identidade, mas é a sua apresentação, que você deixa de se apresentar com o nome morto e você traz o seu nome que você escolhe a partir, né, que você busca esse sonho da transição. Então é um processo que vem contribuindo, né, em todo o Brasil, porque há muito suicídio nesse grupo de LGBTQIA+, aonde meninas trans, meninos, né, que estão se descobrindo, travestis, né, elas precisam estar por completo com sua documentação. É muito constrangedor para uma trans, para um menino trans, se apresentar em um balcão de uma empresa aérea, por exemplo, e chega lá, tá o nome ainda, né, que ele não escolheu. Quem escolheu foi alguém lá, seus pais, por determinada questão. Era um sonho dos pais, não era o sonho desse cidadão, dessa cidadã. Então é muito constrangedor, e para ele ser chamado publicamente pelo nome que ele escolheu, né, para poder construir esse processo, é gratificante. A dignidade humana, ela aumenta muito. E com essa nova mudança também das identidades de RGs, que está vindo para... o governo federal tem contribuído para que isso seja transformado, isso também vai ajudar muito. Mas enquanto isso não chega, a gente precisa abraçar essa retificação de nome e gênero, que é super importante, porque é 0800. A nossa população também não tem né, esses meios financeiros para chegar até um cartório, chegar até dar entrada a isso com advogado particular, pagar todos esses honorários trabalhistas, né, que é um direito de quem está à frente também. Mas é um momento que a gente vai estar colaborando, né, para que esses sonhos sejam realizados no estado de Roraima. Roraima, por ter uma história, né, onde teve um índice altíssimo de assassinatos já no calendário nacional, né? Por ser um estado onde nós temos conflitos grandiosíssimos com a questão política e ideológica, né? Temos 99% da população do estado de Roraima é uma população totalmente conservadora, né? E a gente carrega essas políticas públicas com muita dificuldade, né? O Grupo Diversidade, ele existe há 22 anos e a gente sabe que não é fácil levantar essa bandeira dos LGBTQIA+, porque a gente tem muitos desafios, né? E os desafios são quem? São aqueles gestores que têm o seu fundamentalismo religioso à frente das políticas públicas, desrespeitando a nossa Constituição Federal Brasileira. Então, a gente precisa pontuar esses parceiros, como a Defensoria Pública. Quando nós fomos convidados pela doutora Graciete, a doutora Euseni, a gente ficou aproveitando esse momento, porque é histórico o movimento LGBT. Então, a gente está divulgando, porque a gente precisa ter um número grandioso de pessoas, né, buscando esse serviço na semana que vem, porque a gente precisa ocupar esses espaços e essas oportunidades.
O Sebastião falou semana que vem, gente, mas para você que está nos escutando aí, você que é motorista de aplicativo, você, Dona Maria, que está na sua casa nesse momento, mas para você que está nos assistindo pela TV Universitária, porque, Sebastião, o nosso programa, esse que nós estamos gravando nesse momento, ele é transmitido também pela TV Universitária às terças. Então, você que está nos acompanhando terça-feira, então já fique atento aí aos prazos, fique sabendo o que está acontecendo. Você pode ter mais informações por meio do telefone 991-63-1011. Vou repetir, 991-63-1011. Eu gostaria que você deixasse um conselho para as pessoas que buscam, né, fazer a retificação do nome e do gênero. Olha, é um momento único que você tem que aproveitar, porque isso vai equilibrar a sua vida psicológica, a sua vida mental. E a gente sabe que hoje, como eu acabei de falar, nós temos um número muito grande de suicídio, né? Nós perdemos um jovem trans há 2 semanas, né? Antes da parada de São Paulo, antes de eu viajar, eu não pude nem ficar porque minha passagem já estava comprada, e aí a gente perdeu esse jovem trans, né? E a gente sabe que o suicídio ele tem levado muitos pelo simples fato de ser quem são, né? De ter uma identidade transexual, de vir esse processo da transformação. Então isso acarreta, né, para quem está nesse processo, grandes desafios na sua vida, né? Porque você está em um processo de construção, né? Você está construindo a sua identidade. Então, claro que você tem que ter todos esses apoios das instituições, onde esse equilíbrio emocional, né? Ele tem que estar preparado para receber esse público, né? Hoje nós temos um grande número de LGBTQIA+, fazendo acompanhamento nos CAPs, né? Porque a gente sabe que os conflitos maiores são dentro de casa. E a partir disso, né, esses meninos, eles começam a ser expostos aonde? Para a rua, né? Então nós não temos uma casa de acolhimento LGBT no nosso estado para que esses meninos sejam assegurados a cidadania desses meninos, né? E infelizmente eles vão para marginalidade, eles, né, quando não tem uma oportunidade de conhecer uma família que adote afetivamente esses meninos jovens que estão sendo expulsos de casa, a rua abraça com a violência, né, a violência letal. Então a gente precisa sim ter esse amparo legal, né? Essa construção da identidade deles é super importante, porque a autoestima deles vai ficar numa forma tão grandiosa que eles vão ter orgulho de ser cidadão LGBTQIA+. E nós não estamos pedindo nenhum favor, é um direito que está garantido na nossa Constituinte. A questão ainda é que existem pessoas que usam o fundamentalismo religioso ainda para nos atacar, né? E a gente fica preocupado com esse fundamentalismo religioso quando ele interfere na política de um Estado, e a gente sabe que o Estado é laico, mas isso não é respeitado. Então, muitas vezes nós somos feitos como reféns, né? E somos rifados politicamente, né? Porque a gente, se você está apoiando um LGBT, você não tem meu voto. Então é uma falta de responsabilidade, né? Usar, né, esses artifícios preconceituosos de uma forma tão veraz de violência, sabe? A gente precisa mudar essa política no Brasil. Essa política não é da esquerda, essa política é de direitos humanos, né? Não tem um partido que nos represente, mas nós somos cidadão brasileiro e precisamos exercer os nossos direitos. O direito de ir e vir, segundo o artigo 5º da Constituição, nos respalda, né? Como eu sou cidadão homossexual, eu pago meus impostos, eu tenho o direito de ser votado, eu sempre falo isso. Nós temos que votar em pessoas que nos protegem e não em pessoas que nos agridem nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas do Estado. Então a gente precisa ter os nossos representantes. A gente tem que parar de achar que eu não vou votar no LGBT porque ele vai ficar superior a mim. Não, isso é uma falta de
construção ainda da tua autoestima que você vai ter representatividade. O meu maior orgulho esse ano na Pará e São Paulo foi conhecer a Erika Hilton lá em São Paulo. Então, assim, eu estava aguardando o momento de dar um abraço naquela pessoa, sabe? Porque é um ser humano maravilhoso. E, assim, tendo muito cuidado, cercado de muito cuidado, porque é uma pessoa que é muito visibilizada, né? E a gente sabe das falas que ela tem, falas muito pontuais dos momentos, porque quando você passa a incomodar esse tipo de político, eles vão para as questões mais baixas que a gente pode ter na sociedade, que é o quê? O preconceito, a desinformação das fake news. Então, a nossa população LGBT ela não pode deixar de aproveitar esse mutirão que acontece de 17 a 21. E o importante é levar a documentação, RG, CPF. Se não tiver a certidão, já procura a Defensoria Pública, a vara itinerante, para tomar as informações lá, para solicitar a certidão negativa, a certidão de nascimento. Não se preocupe que você vai ter a sua retificação de nome e a mudança de gênero, porque isso é maravilhoso o que está acontecendo no estado de Roraima. Parabéns aos defensores públicos, parabéns à doutora Graciete, que estão abraçando. Hoje pela manhã foi uma manhã de ensinamento e aprendizagem dentro da defensoria, onde a gente pôde ir lá, junto com a ativista Silvia Reis, né, aproveitar aquele momento para preparação desse público que vai vir até o mutirão e desses colaboradores do direito que vão estar recebendo essa população LGBT, que é mais. Sebastião, é sempre muito bom conversar com você, é sempre um diálogo positivo. Eu sempre que tenho essa oportunidade, aprendo muito com você. Gostaria de agradecer a sua entrevista e pedir para o pessoal continuar com a gente, mas antes da gente finalizar esse primeiro momento aqui do nosso programa, por favor, algo mais que você queira ressaltar? Eu queria colocar nossas redes sociais, @diversidade, né, Boa Vista e @Parada Roraima, para que aquelas famílias que estejam passando por um parente que esteja depressivo, esteja adoecido mentalmente, nos procure. Nós temos atendimento de terça às quinta-feira, todas as semanas, né? Lá no Grupo Diversidade, nós temos uma sala bem arrumadinha, específica, acolhedora, eu costumo dizer, para poder ali transformar pessoas em cidadãos, né? Sair dali com motivações, sair dali com perspectiva de vidas, né? Que possa vir trabalhar em qualquer empregabilidade, que tenha os seus empregos, porque você é um cidadão, então você precisa se enxergar, né, vendo seus pares. E o Grupo Diversidade, ele se transformou numa casa muito acolhedora há 1 ano. Nós estamos lutando para a melhoria do Grupo Diversidade, então nos visite na rua Lindolfo Bernardo Coutinho, 1451 Tancredo Neves, de terça a quinta-feira, mas você pode agendar, né, com o Janderson através das nossas redes sociais, mas o meu número também é público, 8112-3508. Vocês podem entrar em contato, eu passo para o Janderson e o Janderson faz o agendamento dessa consulta para vocês, para que vocês possam ter essa dignidade humana e a cidadania LGBT amparada no estado de Roraima através das nossas políticas públicas. Na oportunidade, também conversamos com Silvia Reis, que compartilhou sua história. Por ser servidora pública, eu tive acesso aos meus documentos de profissional com nome social a partir de 2010 com a lei. Mas antes eu tinha o meu nome civil sendo chamado todo dia, porque não era um direito assegurado, então eu tinha que ser chamado pelo nome civil, né? A partir da data que teve o decreto assinado, eu enviei requerimento para onde eu pudesse para alterar o meu nome para o nome social. Naquela época podia ter, né? Então, ser chamada de Silvia, naquele momento para mim, não era só um reconhecimento da profissional, que eu sempre fui, graças a Deus, mas era um reconhecimento da minha identidade social e feminina que eu sempre mantive junto com todos.
Então, só era um reconhecimento da justiça para algo que eu já vinha vivenciando. E é claro que havia o negacionismo de alguns, que não respeitavam, né? Porque muita gente só te respeita quando há uma lei por trás para obrigá-los. Mas o nome social é uma garantia para nós. Ser chamada de Silvia é um encontro da minha identidade feminina com o meu externo, com o meu visual, com a minha carreira profissional e com a minha vida pessoal. Perfeito, gente. Gostaria de agradecer a sua participação. Algo mais que você queira ressaltar? Eu queria contar também, aproveitar e contar um detalhe dos ganhos que a gente tem enquanto pessoa travesti, mulher travesti, quando a gente fala de lei, porque muita gente vem contando as negações que vêm para o nosso lado. Eu fui casada por 18 anos com um funcionário público do município e fiquei viúva em 2016. E naquela época, daquele momento de luto, muitas pessoas disseram que eu não tinha direito à pensão alimentícia pós-morte, porque era uma mulher travesti, porque era um direito da família dele, era um direito daquilo. Eu não. Eu vivi um momento de luto, vivenciei todo aquele momento que é especial, foi especial para mim, mas depois que eu passei aquele momento, eu fui em busca da justiça. E a justiça, depois de 2 anos, me deu esse direito que com certeza já era meu. Acontece que algumas pessoas tentavam negar por eu ser travesti. E direito é direito e ninguém tira de você. Você só precisa acessá-lo e tornar ele garantia de si. O mutirão Transformando Identidades trouxe resultados positivos. No início de junho, a defensora pública Elceni Diogo falou dos planos para a ação que iria acontecer naquele mês. O mutirão Transformando Identidades, ele vem com a intenção de ajudar ou de facilitar a população que necessita fazer alteração de nome e gênero em suas certidões de nascimento e, consequentemente, nos demais documentos gerados a partir da certidão de nascimento. O mutirão vai ser entre os dias 17 e 21 de junho, porém a Defensoria já está atuando nos preparativos. Como é que está sendo esse preparativo? Hoje mesmo pela manhã nós fizemos uma roda de conversa, né? Tivemos lá a Silvia Reis e tivemos o Sebastião Diniz também, para a gente pensar um pouco nessa organização e pensar na melhor forma de acolher a população LGBT QIAP+, né? Que acho que é preciso incluir realmente todo mundo, pensar a melhor forma de acolher. Então, para pensar a melhor forma de acolher, eu acho que nada melhor do que eles próprios venham nos dizer como é que querem serem acolhidos na Defensoria. Então, hoje a gente fez esse encontro e um detalhe que eu acho que é bem importante também a gente colocar é que as pessoas que desejem fazer essa retificação e que não estejam com a sua certidão de nascimento, elas podem procurar a Defensoria o mais breve possível, porque não chega na mesma hora, para pedir uma segunda via dessa certidão de nascimento. A ideia do mutirão é que a gente consiga acolher todo mundo e alcançar o máximo de serviços. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer uma matéria de um rapaz lá de Pacaraima, que teve todo esse apoio, né, na retificação de nome. Precisou vir aqui na capital, mas realmente foi uma mudança muito importante. Foi um trabalho todo desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Roraima. Essa iniciativa também é resultado da análise da demanda, muitas pessoas procurando, doutora? Na verdade, essa iniciativa ela é fruto da necessidade do serviço, né? A gente sabe que é um processo bastante burocratizado, né? Bem difícil, é muito complexo, a gente tem que reunir aí, só em termos de certidões, a gente estava contando 12 certidões, então toda a dificuldade de reunir. Então nós resolvemos organizar, inclusive a retirada dessas certidões, né? Dentro do próprio mutirão, para facilitar esse processo que a gente sabe que é um desejo, tendo em vista que a identidade ela é uma construção social, né? E você se pensar incongruente com a sua identidade, eu não estou nesse local, mas eu imagino que não deva ser um local muito confortável, né? Como a Silvia Reis acabou de nos contar. Falando agora de direitos, a partir desse momento, o que muda na vida dessas pessoas? Eu acho que mais do que o direito, né? Porque realmente acho que a gente precisa falar do direito que eles têm de
ter na sua identidade, nos seus documentos, né, a sua história, ou como ele se vê, como ele se percebe. Eu acho que muito mais que isso, eu acho que a questão psicológica, que eu acho que é muito mais forte, né? De você chegar num local, como a gente viu aqui o depoimento da Silvia, de você chegar num local e você não se reconhecer naquele nome pelo qual estão te chamando. Eu acho que muito mais essa congruência, né, da pessoa se reconhecer no nome que está chamando. Eu acho que isso, o efeito psicológico, eu acho que talvez seja o maior ganho que essa população vai ter, além do acolhimento na sua necessidade, né? Perfeito, exatamente, gente. E para começar o processo de organização mesmo de cada pessoa, o que essa pessoa precisa preparar? A senhora já adiantou em relação à certidão de nascimento, né? Quem não tem a certidão, perdeu, pode solicitar a segunda via. O que mais é necessário? Identidade, CPF, um comprovante de residência, se tiver, né? Um comprovante de renda, se tiver também. E aí, tendo esses documentos em mãos, procurar a Defensoria Pública durante o mutirão. Perfeito, gente. E eu gostaria também que a senhora deixasse claro, para quem nos acompanha nesse momento, onde vai acontecer. Aqui na Avenida NH6, né, na sede da Câmara de Conciliação, que fica junto com a Vara Itinerante. Para que eu não esqueça, é muito importante dizer que esse é um trabalho em parceria com o Tribunal de Justiça, por meio da Vara Itinerante, né, e com o Ministério Público também, e as entidades de defesa, né, da comunidade LGBT. Olha, gente, eu vou reforçar aqui o endereço para vocês. Avenida Capitão NH6, 1696, São Francisco. Exato, ali ao lado da Funasa. Muito fácil de achar, né? Inclusive os trabalhos da Câmara de Conciliação são importantíssimos. E a gente não poderia deixar de falar também sobre o casamento. Conte pra gente essa novidade. Então, o Enfim Casados agora vai chegar também, né, na sua edição Toda Forma de Amar. É uma edição que o edital já foi lançado, as inscrições começam agora no dia 24 de junho e vão até 5 de julho. E vão possibilitar o casamento, né, de casais homoafetivos, podendo ser um casal de brasileiros, um casal composto por um brasileiro e um estrangeiro, né, pode ser um casal de 2 estrangeiros. Então, nessa edição, estarão incluídos os brasileiros e os estrangeiros. Então, serão 30 casais. 30 casais. 30 vagas. Olha que bacana. E como é que é esse procedimento de inscrição? O casamento coletivo, né, o Enfim Casados, ele é uma parceria também com o Tribunal de Justiça, por meio da Vara Itinerante, e o cartório do primeiro ofício, o cartório Loureiro, que é o cartório aqui da Villeroy. Então, as pessoas que desejarem participar dessa edição devem procurar diretamente o cartório do primeiro ofício, que as inscrições vão ser feitas lá no cartório do primeiro ofício a partir do dia 24. E mais informações você pode acessar o site da Defensoria, as redes sociais da Defensoria, que lá você vai ter acesso ao edital, você vai poder tirar mais dúvidas caso você tenha. O Enfim Casados é um sucesso, né, doutora? Isso. Unindo realmente pessoas que se amam, e é um evento muito bem organizado e emocionante. Isso. A Defensoria Pública, em todos os seus trabalhos, ela se preocupa muito em acolher bem, né, em realizar esse trabalho de uma forma acolhedora, porque não adianta você fazer por fazer. Eu acho que você tem que fazer entregando dignidade, né? Um trabalho estruturado, um trabalho que o casamento é um momento também muito especial na vida das pessoas. E ele não pode ser feito de qualquer jeito. E com certeza essa edição também será uma edição muito bonita. Gente, nosso programa está chegando ao final. Por isso mesmo, doutora, eu gostaria que a senhora deixasse o convite para quem nos acompanha nesse momento e suas considerações finais. Bem, se você necessita, né, fazer a retificação do seu nome, né, ou seja, a inclusão do seu nome social e a mudança também do gênero, você deve procurar a Defensoria Pública, agora através do nosso mutirão Transformando Identidades, do dia 17 ao dia 21, das 8 da manhã às 13 horas. Então, nos procure ali na Avenida NH6,
ao lado da Funasa, acho que a referência que eu mais lembro é de ser ao lado da Funasa, que nós estaremos lá com uma equipe super preparada para lhe atender. O atendimento ele vai ser feito todo individualizado, né, em salas fechadas, para que você fique bem à vontade. Olha aí, gente. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pela iniciativa da Defensoria Pública do Estado de Roraima. E a gente reforça que esse é um atendimento gratuito e que, inclusive, até mesmo depois do mutirão, continua esse acolhimento. Sim, sim. É só um detalhe para eu não esquecer, que também estarão lá como parceiros, é o Instituto de Identificação, já com a possibilidade de retificar o RG, né? Ou seja, a carteira de identidade, e também a Receita Federal para fazer a retificação no CPF. Você sabe que a partir da retificação do registro, decorrem várias outras atualizações, né, de documento. O defensor público Wagner Santos também esteve presente na Web Rádio Defensoria e falou sobre a campanha Junho Violeta, que combate a violência contra o idoso. Conversar sobre o assunto é importante porque aquele que não conhece seu direito dificilmente vai buscá-lo, porque não conhece. Ao falar sobre o tema, ao difundir conhecimento, a pessoa muitas das vezes que tem um direito violado vai buscar a sua solução. E a Defensoria Pública é um canal dessa solução. A gente percebe que é um assunto ainda é um tabu, né? Quando a pessoa passa de uma certa idade, tem limitações, o organismo da pessoa passa a ter limitações. Por isso mesmo, o cuidado dos parentes que muitas vezes se negam. Como que é visto isso? Qual a avaliação que o senhor faz, doutor? Bom, a questão da violência contra a pessoa idosa, como você bem iniciou a fala, é um tabu. Por que é um tabu? Porque, em regra, a violência contra a pessoa idosa não se dá à luz do dia, se dá dentro da residência. E dentro da residência, quando eu falo, é praticado por familiar. É por ascendente, descendente, irmão, é aquele filho que não quer cuidar, é aquele neto que, de alguma forma, faz uma agressão. Lembrando que a agressão não é apenas agressão física, é agressão patrimonial, é agressão moral, que retira a autonomia da pessoa idosa. Então, esse tipo de conduta quase sempre é praticado dentro do meio familiar. E quando é praticado no meio familiar, o Estado não consegue chegar com tanta ênfase, porque é preciso jogar luz nessa escuridão. E como? Através de denúncia, através do mínimo de indício. Tanto é que na rede pública e na rede privada de saúde existe o que a gente chama de notificação compulsória. Se chega uma pessoa idosa com algum indício de violação de direitos, em especial agressão física, aquele agente da saúde, obrigado por lei, tem que comunicar às autoridades daquela eventual agressão. Mas isso estou falando obrigatoriedade do poder público. Mas a sociedade também tem que se unir e unir esforços para combater a violência. Quando se fala em crime contra a pessoa idosa, estamos diante do que se é chamado na doutrina de uma ação penal pública incondicionada à representação. O que significa que, independentemente da vontade ou não daquela pessoa idosa que teve um crime contra ela, não depende da vontade dela. Vai ser iniciada uma ação penal para investigar aquele crime. Onde eu quero chegar com isso? Você, ouvinte, membro da sociedade, observou que houve uma violação do direito de uma pessoa idosa. Procure a Defensoria Pública, procure o Ministério Público, que vai ser dado os caminhos necessários para investigar aquela violação. Entende? Eu entendi. Até porque pode acontecer situações, a gente sabe que amor de mãe, amor de pai é algo que a gente não consegue mensurar. Por isso mesmo, às vezes, aquela pessoa está passando por aquela situação, mas não vai deixar um filho ser preso, não vai deixar um neto, uma neta, e muitas vezes até um bisneto passar por alguma situação como essa, de ser chamado judicialmente, passar por um processo. É isso, Sim, doutor? Isso mesmo. Nesse ponto, é interessante citar um termo cunhado lá em 1969, se não me engano, que é o idadismo. O idadismo
eu vou pegar aqui o conceito exato para não cometer nenhum equívoco. O idadismo é um conjunto de estereótipos, preconceitos e discriminações dirigida contra si ou contra a pessoa idosa com base na idade. Quando fala contra si, porque muitas das vezes a pessoa idosa, diante de um cenário de opressão, não se sente mais uma pessoa plena de direitos, se sente uma pessoa menor do que os demais, mais novos. Então, ela internaliza essa situação e normaliza as violações que sofre diariamente. Então, por isso que a minha fala inicial. O que é feito nesse mês alusivo à violência contra a pessoa idosa tem que ser difundido durante o ano todo. Porque esse idoso que é oprimido diariamente tem que ouvir, tem que entender que aquilo está errado e procurar as soluções. E as soluções podem ser encontradas em lugares próximos de você, como, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado de Roraima, que sim, faz todo esse acolhimento e orientação. Como eu sempre digo, informação é poder. Exatamente. Por exemplo, quando se fala em pensão alimentícia, a gente, em regra, automaticamente pensa do filho pedindo para o pai que saiu de casa. Mas a obrigação alimentar ela é recíproca, tanto dos filhos para os pais, quanto dos pais para os filhos. Onde eu quero chegar? Muitos dos ouvintes certamente conhecem uma história de um pai que foi abandonado, de um pai ou mãe que não recebe a assistência necessária na velhice. Esse pai e essa mãe que não tem condições de se sustentar, pode sim entrar na justiça e buscar uma pensão alimentícia daquele descendente, daquele filho, daquele neto. Então, do neto também. Do neto também, é recíproco, entende? O que acontece? Existe uma escala, obviamente. Primeiro os filhos, no primeiro patamar, não havendo condições, vai descendo até encontrar alguém que realmente consiga pagar. Né? Lembrando que a pensão alimentícia é sempre um binômio que a gente fala, que é necessidade e possibilidade. Necessidade de quem está pedindo e possibilidade de quem vai pagar. Mas tem que ficar muito ressaltado que a pessoa idosa que se sente hipossuficiente de maneira econômica pode sim também buscar a pensão alimentícia daquele filho. E como eu gosto de brincar, né? Se tem uma prisão que é efetiva no Brasil, é prisão por pensão alimentícia. Então, aquele filho, aquela filha que se nega a prestar assistência material ao ascendente, que é mãe ou pai, vai procurar a justiça, busca essa pensão alimentícia. E, eventualmente, se não pagar, vai ser executado e uma das formas de execução é a prisão civil. Olha aí, mas aí também tem toda a questão de provar que aquela pessoa não tem como se manter e que os filhos e netos também têm condições de pagar. Exatamente. Seria isso, doutor? Seria isso. Como eu falei, é um binômio que a gente falando direito. Né? Uhum. Por necessidade de quem pede, no caso, a pessoa idosa tem que demonstrar perante a justiça que ela não tem condições de se sustentar diante dos gastos. Por exemplo, o idoso, com 65 anos de idade, ele consegue o LOAS, que é um benefício de prestação continuada. Mas, muitas das vezes, esse valor não é suficiente para arcar com despesas médicas e todos os outros que vêm com a velhice. Então, pode-se entrar no Poder Judiciário pedindo um complemento desse valor para os filhos. Ed Souza, juiz de paz, falou com a nossa equipe sobre o Enfim Casados, Toda Forma de Amar, edição especial do casamento coletivo voltado ao público LGBTQIAPN+. Essa é a primeira edição que nós faremos, né, com casais homoafetivos. Então, realmente a gente quer ter a possibilidade de regularizar a situação desses casais, caso eles queiram e se adequem ao que está sendo passado no edital, né? E, com base nisso, trazer a felicidade, né? Eu acho que todo mundo quer regularizar a sua situação, né, para ter direitos. E, então, a gente está primando por isso, para ajudar essas pessoas, né, que não tenham condições de casar, que elas possam regularizar a situação. Essa é uma iniciativa também em parceria com o cartório. Fala pra gente qual cartório, como que a pessoa que tem interesse em participar, como é que faz? Essa é uma parceria realizada entre a Defensoria, a Justiça Itinerante e o cartório do Primeiro Ofício de Boa Vista. Como é que está sendo realizado todo o procedimento que antecede ao casamento? Nós estamos reunindo a documentação, né, dos que tiverem interesse, eles podem comparecer ao cartório junto com os documentos que estão elencados no edital da Defensoria. E lá no cartório, no período de 24 a 5 de julho,
nós faremos o recebimento da documentação e, posteriormente, será feita a habilitação para que essas pessoas possam casar. Você falou aí em relação a direitos. A pessoa que casa, quais os direitos nesse caso que passa a ter a partir do casamento? Bem, com o casamento, né, enseja uma infinidade de direitos, né, dentre eles o direito do companheiro à sucessão, né, direitos previdenciários, uma série de direitos que a pessoa que não está casada, caso o marido faleça ou a esposa faleça, o companheiro em si, a pessoa vai ter que provar após a morte que tinha um vínculo com aquela pessoa para poder ter esses direitos. Então o casamento faz o quê? Ele regulariza a situação e traz todos esses benefícios, né, que a pessoa, que o seu companheiro pode solicitar, caso você venha a morrer, ou, né, dentre outras situações. Por isso mesmo, a gente pode dizer que o casamento homoafetivo foi uma conquista muito grande, e principalmente ali no ano de 2011, quando passou realmente a ser regulamentado. Isso, inicialmente foi dada a possibilidade dos homoafetivos de fazerem a união estável, né, mas posteriormente a isso, a nossa lei, o nosso direito reconheceu que eles estariam, né, não seria equânime poder casar, os casais héteros e os homoafetivos não poderem, né? Então isso foi realmente uma conquista muito grande. Eu já participei de alguns eventos, né, que nós somos convidados no cartório, de associações de homoafetivos que tem aqui no estado. Então, na conversa que nós tivemos lá, eles deixaram muito claro que isso realmente foi uma conquista deles, que eles viviam meio que à margem da sociedade e hoje já se sentem, né, incluídos. Então eu creio que isso foi realmente um divisor de águas. E existe diferença, alguma diferença de direitos em relação a um casamento de pessoas do mesmo sexo e pessoas de sexos diferentes? Não. Em relação a direitos, tanto o homoafetivo, o casal homoafetivo, quanto os héteros têm o mesmo direito, né? A lei ela é igual para todos. Perfeito. E qual a avaliação que você faz desses últimos anos na evolução da procura das pessoas que buscam se casar? Aqui no estado de Roraima, sim. Bem, aqui no estado, com base nas informações que a gente tem do cartório, está sempre tendo um aumento, né, da demanda de casamentos. Cada ano aumenta, a gente está vendo isso. Mas em relação aos casais homossexuais, nós verificamos que eles quase não regularizam a situação, né? Eu não sei se por vergonha de se expor, né? Mas, em regra, né, eu vejo, até fazendo casamentos no dia a dia, que são poucos os casais homossexuais que regularizam a sua situação. Então, na sua opinião, o que ainda deve melhorar, avançar em relação a esse assunto? Eu acho que tem que ter mais informação, né, na minha opinião. Tem mais informação. Tem casais que ainda acham que só os héteros podem casar, né, e ter os direitos que são assegurados. E eu acho que seria isso, basicamente isso. E as pessoas saberem que devem ser felizes, que não tem que ter vergonha de regularizar a sua situação, sendo, né, como a gente está falando especificamente dos homossexuais, né, eu vejo que eles teriam que dar mais importância a isso, né, e fazer com que seus direitos prevaleçam. No caso, foi algo que muitos lutaram para conseguir e agora que tem o direito, ir lá mesmo, se casar, buscar ter essa união de fato. Sim. Seria isso. É isso que nós sempre aconselhamos, né? Quando já fizemos parcerias, como eu falei anteriormente, com associações, né, que defendem os direitos homossexuais e eles sempre ressaltam isso, né, que eles ficam à margem da sociedade. Então, eu acho que eles realmente têm que exercer seus direitos, né, e regularizar a situação. E eu acho que ser feliz. Eu acho que todo mundo prima por ser feliz nessa vida, né? Então, vamos buscar isso. Por isso que a edição do Enfim Casados, dessa vez tem, né, recebe o título Toda Forma de Amar. Você que já acompanhou, disse que já participou de outras iniciativas, teve alguma história que lhe marcou, que você acha que seria interessante a gente
mencionar, contar para quem nos acompanha agora? Em relação a esse ponto específico de homossexuais, eu já tive. Uma vez, foi ano passado, eu fui realizar, como eu falei, né, a maioria dos casais homossexuais, eles acho que têm vergonha, não entender. Então, eu fui fazer essa cerimônia em uma residência. A gente, em regra, faz no cartório, né, mas se a pessoa necessitar e quiser fazer em outro local, desde que seja público, a gente pode fazer. Então, foi feito nesse local e eu ouvi um pouco da história. Eram 2 mulheres, né, elas já estavam juntas há 20 anos. 20 anos? 20 anos. Nossa. E, né, teve toda uma história. Uma delas era casada antes e teve filhos. E a companheira dela, depois que ela divorciou, começou a cuidar dos filhos dela como se seus fossem. E, então, tinha toda uma relação familiar. Né? Isso me chamou muita atenção, assim, porque realmente é uma coisa que, né, todos temos que ter, né, uma família. E eles conseguiram formar uma família de uma forma, né, diferente, mas viviam em harmonia ali, e os filhos estavam lá. Foi uma cerimônia que me marcou bastante, assim, a emoção que elas transmitiram a mim naquele momento, né, de ouvir um pouco da história delas. Geralmente, nas minhas cerimônias, eu peço para as pessoas falarem, os casais falarem sobre seus companheiros. E a fala delas foi muito marcante para mim, né, de saber que a pessoa que companheira anterior agredia ela, né, e que ela pôde achar uma pessoa nova para amar, mas que era uma mulher. E, nesse momento, eles estavam podendo regularizar sua situação. Né? Isso tudo, como a gente falou anteriormente, graças ao avanço das nossas leis. Né? Porque no passado, elas não poderiam fazer isso. Elas não teriam acesso ao direito que hoje elas possuem. A nossa 6ª edição da audiosérie retrospectiva DPE 2024 termina aqui. Para cada mês do ano, um programa especial aqui na Web Rádio Defensoria. Você acabou de ouvir o que foi destaque em junho. Até mais!